Oi, pessoal, tudo bem? Então vamos para mais uma videoaula. Hoje falando de um assunto bem difícil, bem complexo, que é a gasometria arterial e relembrar um pouquinho do equilíbrio ácido básico que vocês tiveram em bioquímica, tá? Por quê? Sem saber o equilíbrio ácido básico, não tem como interpretar uma gasometria arterial. Então vou começar com isso. Então eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Então, vamos lá. Bom, então relembrando alguns conceitos que vocês já viram na universidade. Então, a avaliação do estado ácido básico do paciente, né, o sangue do paciente, qual o pH, é muito importante, principalmente para pacientes que estão internados em unidade de terapia intensiva, tá? Independente da doença que ele tenha, se é respiratória, se é metabólica, se é da parte infecciosa, não importa. Por quê? Porque o equilíbrio ácido básico, né, o estado ácido básico no sangue do paciente é muito importante e nos dá vários dados, principalmente em relação à função respiratória e condições de perfusão do tecido desse paciente. Então, basicamente, nos diz como que está o metabolismo de todas as células. Por isso, da importância de nós sabermos interpretar uma gasometria e saber o que fazer também caso haja alterações, tá? Então, sempre que vocês estiverem em uma situação de terapia intensiva, com paciente grave, vocês vão todos os dias coletar um exame de gasometria arterial, muito provavelmente, e vão também realizar essa interpretação, tá? Dentro do equilíbrio ácido básico, a gente consegue diagnosticar acidoses e alcaloses, que são as modificações no pH, né? Então, todas essas modificações, elas giram em torno de um único íon, que é o hidrogênio, certo? Então, todas as vezes que eu tiver um aumento dos níveis de hidrogênio, eu vou ter uma condição que se chama acidose. Por quê? Porque o hidrogênio, ele se comporta como ácido no organismo. E todas as vezes que eu tiver uma queda, diminuição na concentração desses íons de hidrogênio, eu vou apresentar uma alcalose, tá? Então vamos entender um pouquinho melhor como que funciona esse equilíbrio no corpo humano. O pH normal do sangue, como vocês já sabem, ele oscila entre 7,35 e 7,45, então nunca pode estar menos ou mais do que isso, né? O ideal sempre é oscilar dentro dessa faixa, tá? Sempre que eu tiver, então, altas concentrações dos íons de hidrogênio, o pH vai estar abaixo de 7,35, configurando acidose, e sempre que houver diminuição dos íons de hidrogênio, o pH ficará acima de 7,45, caracterizando alcalose. Até agora, tudo bem, tudo tranquilo. Gente, se vocês forem dar uma olhadinha aí na literatura, né, nos livros de biologia, bioquímica, vocês vão ver que as células do nosso corpo, elas só suportam pH de 6,8 até 8, tá? Isso seria o compatível com a vida aí na literatura, mas na prática clínica, com certeza vocês verão valores bem abaixo desses com o paciente vivo. Tá? Então é comum que a gente veja 6,2, 6,3, que são extremos de acidose em pacientes muito graves, certo? Esses desequilíbrios ácidos básicos, gente, são muito graves e eles podem causar várias consequências deletérias ao paciente. Então, por exemplo, o paciente que tem um tipo de desequilíbrio como esse, né, nos íons aí, ácidos e básicos, ele pode ter um edema cerebral, ele pode ter diminuição da contratilidade miocárdica e até uma parada cardíaca, ele pode ter vasoconstrição pulmonar e isso dificultar a ventilação, pode ter uma vasodilatação sistêmica causando uma queda de pressão arterial, entre outras coisas. Para que o nosso organismo consiga manter o nosso pH sempre nos limites compatíveis, né? Ou seja, para que o pH se mantenha sempre entre 7,35 e 7,45, nosso corpo tem uma série de mecanismos regulatórios, né? Por quê? Porque os ácidos e bases, eles vêm decorrente da nossa alimentação e principalmente do produto final do metabolismo das células. Então, nossas células estão o tempo inteiro fazendo metabolismo, respirando, criando energia, e isso gera alguns produtos, né, ácidos e básicos, certo? Então,
Nosso organismo ele tem que ter mecanismos compensatórios para que o nosso pH não caia e nem se eleve acima dos valores normais. Quais são esses mecanismos? Então, nós temos, primeiro, né, que é o mecanismo instantâneo, é o sistema tampão, que ele, assim que tem algum problema, né, dos íons hidrogênio, ele já é ativado. O segundo é o componente respiratório, que ele ocorre em alguns minutos após a descompensação do pH. E, por último, a gente tem o componente renal, que pode demorar de horas até dias para iniciar essa compensação. Então, eu vou explicar para vocês como que cada um desses sistemas compensatórios fazem para que o nosso pH se mantenha dentro da normalidade. E é claro que em situações de doença, mesmo tendo esses mecanismos compensatórios, ainda assim esse equilíbrio pode ser quebrado e o pH sair da faixa de normalidade. Bom, então, gente, para vocês entenderem o mecanismo compensatório, a primeira coisa aqui, eu vou tirar meu vídeo para vocês poderem ver direito o slide. Então, a primeira coisa que tem que ficar claro aqui para vocês é: esses são os componentes químicos que fazem o equilíbrio de ácidos e bases no nosso organismo. Então, a célula, né, e o metabolismo de gorduras e carboidratos, depois que você se alimenta, vai originar dois principais produtos finais, que são o gás carbônico e a água. Lembrem-se, todos os íons e componentes químicos que estão aí no nosso sangue, né, na corrente sanguínea, eles sofrem algumas reações químicas, como essa que vocês estão vendo aqui embaixo, que eu já vou explicar. Essas reações químicas, elas podem gerar outros tipos de componentes químicos, que podem ser ácidos ou bases, certo? Então, no caso aqui, como que funciona esse equilíbrio ácido-básico? Então, você comeu, né, um alimento gorduroso, comeu carboidrato, comeu proteína, esse metabolismo vai originar gás carbônico e água. Esse gás carbônico e essa água vai ficar na sua corrente sanguínea. E aí, quando eles se encontrarem, dependendo de como que está o pH, eles vão se unir, né? Então, eles, através de uma reação química, eles se ligam um ao outro, como vocês estão vendo aqui, ó. E eles se dissociam, tá? E aí eles viram um ácido carbônico, que é essa outra molécula que nós podemos ler como H2CO3, que são dois hidrogênios que vieram da água, um carbono, dois oxigênios do gás carbônico e um oxigênio da água. Então, quando a água e o gás carbônico se unem, eles viram um ácido carbônico. Por isso que muitos vocês vão ler que o CO2 ou gás carbônico, ele se comporta como ácido no nosso organismo. Porque assim que ele encontra uma água, ele vira um ácido carbônico, ok? Depois disso, o que vai acontecer? Esse ácido carbônico que eu mencionei, ele também pode se dissociar numa outra reação química e gerar um bicarbonato, que é o HCO3, e um íon hidrogênio, que é o vilão aí, se ele tiver em grandes quantidades. Esse é o problema. Então, se eu tenho grandes quantidades de CO2, a consequência vai ser qual? Gerar grandes quantidades de ácido carbônico e, por fim, hidrogênio. Tá? Lembrando que se eu tenho hidrogênio, o bicarbonato também pode se ligar ao hidrogênio, virar ácido carbônico e voltar aos componentes químicos iniciais, que são gás carbônico e água. E aí, isso pode ser eliminado mais facilmente pela urina, pela respiração, certo? Então, esse é o primeiro conceito que vocês têm que saber, como que funciona a reação química desses componentes que vêm aí do metabolismo celular, do metabolismo de gorduras e carboidratos que nós ingerimos. Bom, sistema tampão. O sistema tampão, como eu disse para vocês, é o primeiro a aparecer em situações
em que eu tenho ácidos circulantes, tá? Então, o que a gente sempre tem que pensar? Os sistemas compensatórios, normalmente, eles vêm para ou tirar ácidos ou trazer mais bases, tá? Então, esse é o pensamento que vocês têm que ter. Porque, normalmente, o problema é porque eu não tenho ácido ou é porque eu tenho ácido demais, certo? Então, o sistema tampão nada mais é do que quando uma base tampona um ácido. Por isso que tem esse nome. Que é como se ele colocasse uma tampa e que não deixasse com que esse ácido se comportasse mais como ácido no nosso organismo, tá? Então, um dos exemplos mais comuns que a gente tem no sistema tampão é o bicarbonato. Por quê? O bicarbonato, ele é o íon básico, né? Então, ele é uma base mais comum que nós temos no nosso organismo. A base que tem mais quantidade correndo no sangue de vocês é o bicarbonato, por isso que ele é tão importante, tá? Mas em outros locais também podem ocorrer o sistema tampão, como nos ossos, a própria hemoglobina pode fazer sistema tampão, né, carregando o CO2, algumas proteínas plasmáticas e intracelulares. Porém, o mais importante aqui nesse sistema compensatório sempre será o bicarbonato. E ele é uma base que a gente pode avaliar na gasometria, né? Então, guardem essa informação que é importante, tá? O bicarbonato, gente, o que ele faz? Como eu falei aqui, ó, ele se liga ao hidrogênio, tá? E aí, se ligando ao hidrogênio, ele se compõe em ácido carbônico e dissocia em CO2 e água. Então, eu coloquei essa setinha para vocês verem. A reação química tende a ir para o lado oposto. Por quê? Porque aí, ao respirar, o paciente vai eliminar o CO2 e também vai eliminar a água durante a respiração, tá? E aí, esse CO2 que estaria lá virando ácido não vai mais estar, tá? Então, o sistema tampão, resumindo, é a primeira linha de defesa para variações de pH. Então, sempre que tem uma variação de pH, o sistema tampão vai chegar aos ácidos, tamponá-los e fazer com que essa reação química se dissocie em CO2 e água, que será eliminado pela respiração. Ou seja, o sistema tampão vai estar presente principalmente quando eu tenho situações de acidose, tá? Se eu tenho uma situação de alcalose, então vão ter outros sistemas mais importantes para eliminação de bases, né? Porque eu quero que tenha mais ácidos, vamos dizer assim. E aí eu vou mostrar para vocês. Então, gravem. Sistema tampão é a base, principalmente o bicarbonato, tamponando o ácido e fazendo com que seja eliminado em forma de CO2 e água. O segundo componente compensatório do organismo é o componente pulmonar, que começa em alguns minutos, como eu falei para vocês. Como que ocorre esse controle pulmonar? Então, todas as vezes que eu tenho aumento de hidrogênio, gente, que é o ácido, né? Então, todas as vezes que o hidrogênio se eleva, o pH do paciente começa a cair, o bulbo, lembram do bulbo, que é aquela estrutura neurológica, vai identificar a queda no meu pH. Ele identificando a queda no pH, ele vai fazer um controle respiratório. Como? Vai aumentar a ventilação alveolar, ou seja, ele aumenta a frequência respiratória do paciente. Para quê? Para que ele elimine mais CO2. Por quê? Se ele eliminar mais CO2, ele não vai ter CO2 para virar ácido carbônico e hidrogênio. Então, ele vai conseguir limpar esse sangue um pouco de ácidos, ok? Então, de novo, aumentei hidrogênio por algum motivo, né? Aumentou ácidos. O pH cai. O bulbo percebe essa mudança de pH para menos
aumenta a ventilação pulmonar, elimina mais CO2 e isso faz com que o pH volte ao normal, porque ele não vai ter mais tanta produção de ácido. Gente, o oposto também ocorre. Então, se eu tenho se aqui fosse uma queda de hidrogênio, então por uma situação de alcalose, que eu vou mostrar as causas para vocês, se eu tenho queda de hidrogênio, o bulbo também vai perceber a alcalose. O que ele vai fazer aqui? Ao invés de aumentar a frequência, ele vai diminuir a frequência. E aí ele vai diminuir a excreção de CO2. Então, ele vai aumentar a quantidade de CO2 no sangue. E aí, com muito CO2 no sangue, ele vai virar mais ácido carbônico, vai aumentar a quantidade de ácidos e o pH vai tentar ser compensado, tá? Então, é dessa forma que se faz o componente pulmonar. E por último, a gente tem o componente renal. O componente renal demora um pouquinho mais, né, para ser ativado, porque ele exige que mudem algumas partes da excreção renal. Como que isso acontece? Todas as vezes que eu tenho muitos ácidos, tá, pessoal? Então, imaginem que eu tenha muitos hidrogênios correndo, isso faz com que o pH fique ácido, e a gente fala que o pH está baixo e é uma acidose. Lá no rim, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer vai aumentar a reabsorção de bicarbonato, certo? Por quê? Porque o bicarbonato é base e o bicarbonato tampona os ácidos, certo? Então, todas as vezes que eu tiver um sangue ácido, o rim vai compensar essa acidose, reabsorvendo lá nos túbulos mais bicarbonato, por ser uma base e poder tamponar os ácidos, certo? E quando ele reabsorver um bicarbonato, ele vai eliminar um hidrogênio. Isso vai fazer com que, pessoal, a urina do paciente fique como? Ácida, porque todo o hidrogênio que deveria estar no sangue, o rim vai eliminar, tá? Na situação oposta, então, se eu tenho pouco ácido no meu sangue, eu tenho uma alcalose, o rim, ele vai pegar todo o hidrogênio que está ligado no bicarbonato, através do sistema tampão, e vai regenerar e vai utilizar esse bicarbonato. E aí, esse hidrogênio, tá? E aí ele vai soltar mais hidrogênio no sangue e vai liberar mais bicarbonato na urina, certo? E aí, por conta disso, a urina do paciente tende a ficar básica, tá? Então, resumindo, quando eu tenho uma acidose, o rim reabsorve mais bicarbonato, excreta mais hidrogênio. Quando eu tenho uma alcalose, ele reabsorve mais hidrogênio, principalmente o que está ligado nos tampões, e elimina o bicarbonato, tá? Apesar de tudo isso, né, e apesar dessa demora que o rim tem para fazer esse mecanismo compensatório, ele é o mais duradouro e é muito efetivo. Então, pessoal, como eu disse, cada distúrbio vai gerar um tipo de compensação, tá? Então, normalmente, quando eu tenho um problema respiratório, eu vou ter uma compensação metabólica. E vice-versa, quando eu tenho um problema metabólico, eu vou ter uma compensação respiratória. Por quê, gente? Se eu tenho um problema respiratório, muito provavelmente o meu pulmão não vai conseguir compensar, porque ele está doente, está com algum problema. Então, até nisso, o corpo é inteligente, né? Então, quando eu tenho um problema de um lado, ele compensa do outro, tá? Então, por exemplo, o CO2, ó, ele é mais direcionado nos distúrbios metabólicos, ou seja, se eu tenho um problema metabólico, muito provavelmente eu vou mexer no CO2, que é a compensação pulmonar. E se eu tenho distúrbios respiratórios, eu vou mexer no bicarbonato,
que é a função metabólica, tá? Então, ou seja, os distúrbios metabólicos levam a uma compensação respiratória e os distúrbios respiratórios levam a uma compensação metabólica. Por isso que também, além de saber interpretar gaso, é importante saber qual é o diagnóstico do paciente, quais são as doenças que ele apresenta e o porquê que ele está ali com aquele problema. Pessoal, resumindo, tá? Para fechar aí, para vocês fixarem o conhecimento. Quando existe uma acidose metabólica, o paciente começa a apresentar um aumento da frequência respiratória, ou seja, taquipneia. Para quê? Isso é uma compensação respiratória, para que maior quantidade de CO2 seja eliminado e, consequentemente, menos hidrogênio seja gerado, aumentando o valor de pH. Quando existe uma alcalose metabólica, o paciente pode apresentar uma diminuição da frequência respiratória, que chamamos de hipoventilação, para que maior quantidade de CO2 seja retido e, após as reações químicas, maior quantidade de hidrogênio seja gerado, diminuindo o pH. Lembram das reações químicas? CO2 vai se unir à água, virar ácido carbônico, dissociar em hidrogênio bicarbonato. Quando existe uma acidose respiratória, o paciente vai apresentar uma urina mais ácida, pois o túbulo contorcido distal vai reabsorver e regenerar o bicarbonato do sistema tampão com maior excreção de hidrogênio. Isso vai aumentar a quantidade de bicarbonato e aumentar o pH. E quando existe uma alcalose respiratória, o paciente vai apresentar uma urina mais básica, porque o túbulo contorcido distal vai excretar mais bicarbonato e reabsorver mais hidrogênio, diminuindo o pH, certo? Então, pessoal, normalmente, quando eu tenho um problema respiratório ou metabólico, eu vou ter uma compensação respiratória ou metabólica, tá? Sempre do lado oposto. Mesmo com todos esses mecanismos, muitas vezes o paciente vai ter alguns tipos de doença que não vão conseguir ser compensados, tá? Então, esses mecanismos compensatórios, eles só duram por algumas horas em situações de doença, certo? Algumas vezes vocês vão ler a gasometria, todos os dados vão estar todos alterados e o pH vai estar normal. Isso quer dizer que o paciente tem um desequilíbrio compensado. Quando o pH se altera, quer dizer que o paciente tem um desequilíbrio não compensado, certo? Algumas situações também, principalmente quando o paciente tem mais de uma anormalidade ou quando ele está há muito tempo com problemas metabólicos ou respiratórios, ele pode apresentar tanto distúrbios metabólicos como respiratórios. E aí nós chamamos de distúrbios ácido-básicos mistos, tá? Bom, e aí, normalmente, quando eu tenho um distúrbio simples, né, que é só metabólico ou só respiratório, a gente consegue visualizar a resposta compensatória no paciente, seja pela urina ácida ou básica, ou seja pelo aumento ou diminuição da frequência respiratória. Tá, pessoal? Então, eu vou gravar um outro vídeo, para não ficar muito comprido, para explicar para vocês como interpretar a gasometria arterial, tá? Então assistam o próximo vídeo.